Olá, seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável, o seu programa de sustentabilidade que traz novidades e soluções que precisam ser debatidas para mudar a imagem do agro com fatos, provando que a prática sustentável já é uma realidade tanto no campo quanto em diferentes segmentos do agronegócio. No programa de hoje, eu converso com o zootecnista Lauriston Bertelli, diretor de Pesquisas e Desenvolvimento da Premix, sobre o que o setor de nutrição animal tem de novidades para diminuir os efeitos dos gases produzidos pelos animais no meio ambiente. No quadro Ideia Sustentável, nós vamos ver como a integração de sistemas pode colaborar com o bem-estar e a produtividade dos animais, além de aumentar a sustentabilidade, é claro, nas fazendas. O Ação Sustentável começa agora. A gente sabe que hoje juntar produtividade e práticas sustentáveis é uma das principais preocupações em todos os setores da economia e um grande desafio para o setor agropecuário. Pensando nisso, algumas tecnologias contribuem para diminuir os impactos ambientais na pecuária. Para nos ajudar a entender melhor, eu converso agora com o zootecnista Lauriston Bertelli, diretor de Pesquisas e Desenvolvimento da Premix. Olá, Lauriston, seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Imagina, obrigado eu. Feliz em poder estar aqui discutindo um assunto tão importante e tão contemporâneo. Nossa, nem fale, porque nesse momento a gente percebe, inclusive, uma grande diminuição de emissão de gases por conta dessa quarentena mundial. E eu acho que nada mais moderno do que a gente falar a respeito dessas emissões pela pecuária, que às vezes paga uma conta que não é dela, né? Como é que é feito? Me explica um pouquinho melhor essa tecnologia da diminuição de gases na pecuária. Veja bem, a diminuição de gases da pecuária, ela tem que seguir basicamente dois caminhos paralelos que vão se somar à frente, né? O que seria isso? Primeiro, nós temos que fazer uma pecuária de ciclo curto, que é possível ser feita, mas tem algumas limitações. Então, é possível a gente reduzir o tempo de abate de um animal de corte, por exemplo, né? Falando em bovinos de corte, mas não é possível reduzir o tempo de preenche de uma vaca. Então, ciclo curto tem um limite. Paralelo, o que a gente pode fazer e que a tecnologia traz também é uma redução de emissão de metano entérico, ou seja, o metano que o boi emite pela eruptação, depois da degradação de forragem, de alimentos, né? Linguagem aqui da roça, estamos falando do arroto do boi. Exatamente, o arroto do boi. Certo. Certo? E não do pum do boi, como muitos leigos dizem. Todo mundo acha, a maioria das pessoas quando fala isso. Ah, quem emite... E o pior, eles dizem que emite CO2, que não é o caso, estamos falando de metano. E falam que é o pum do boi. Não é, é por essa ruminação que esse gás é formado no estômago e isso é realmente o arroto do boi que a gente está falando, a eruptação. Exatamente. É bom saber que boi não tem carburador e nem escapamento. Então, tá certo? De fato. Me fala um pouquinho, a gente tem aqui essa pesquisa é muito interessante porque ela tem um diferencial. Qual é a diferença principal desse produto para os demais produtos que estão no mercado, que prometem mais ou menos a mesma coisa, essa diminuição de emissão desses gases? Samantha, eu pesquiso esse assunto há 21 anos e nesses 21 anos a gente fez um aprimoramento muito interessante, onde eu consigo montar um coquetel tecnológico só de substâncias naturais, onde nós entregamos mais do que só a redução de emissão de metano. Então, essa tecnologia, a gente chama de fator P, ela é composta não só de ingredientes como aminoácidos naturais, como leveduras, mas eu tenho nela uma nanomolécula, um conjunto de nanomoléculas de ômegas, tá? Ácido oleico, linoleico, em pequenas doses, eu consigo controlar a população de bactérias metanogênicas, são bactérias que emitem metano. Né? Certo. Eu consigo fazer isto, essa mesma substância consegue
eliminar bactérias patogênicas do intestino. Isso faz com que o animal absorva melhor os nutrientes. Certo. Quando eu junto tudo isso, eu tenho uma entrega de bem-estar, eu tenho uma entrega de saúde e uma entrega da sustentabilidade. Era aí que eu ia chegar. Era aí que eu ia chegar, sem querer te interromper, mas já te interrompendo. Nós estamos falando de um produto que consegue, primeiro, que chama a nossa atenção aí é que ele é natural, ele diminui essas bactérias que produzem o metano e ela ainda nutre melhor esse gado. Eu não tenho um problema, por exemplo, no gado de corte, em aumento de tempo para o ganho de peso? Muito pelo contrário, porque quando eu elimino bactérias patogênicas do trato digestivo, que eu emprego uma saúde natural ao intestino, eu melhoro toda a performance do animal. Então, esse animal, ele aumenta o desempenho. No caso de bovino de corte, a pasto, por exemplo, a gente consegue ganhos adicionais de 120, 150 gramas de peso vivo diários. Né? Diários. Então, se pensarmos que o animal a pasto, no período chuvoso, vai ganhar aí 700 gramas, 100 gramas é uma coisa muito significativa, 150 gramas. Sem dúvida, sem dúvida. Então, encurtar o ciclo e reduzir a emissão por unidade de forragem que esse animal digere, degrada. Então, eu tenho duas frentes de melhorias ambientais aí, no caso da emissão de metano. Tá certo? Sim, a gente vai entrar nisso, porque a gente sempre, o pessoal que mais critica a pecuária, geralmente eles fazem a conta do que esse gado emite, mas não coloca na conta o que esse pasto está captando. Então, a gente vai entrar nisso também, porque eu acho muito interessante essa conta. Mas eu vou deixar isso para o próximo bloco, para você explicar bem certinho para a gente, porque agora é hora de esclarecer a sua dúvida. Não é verdade de hoje, a gente vai enfrentar um probleminha que vem aparecendo por aqui de novo a respeito de biomas. O que são biomas e qual é o bioma em que é proibido haver qualquer intervenção? É verdade que tem um bioma brasileiro que não se pode cortar de forma nenhuma, mesmo que eu já tenha toda a reserva legal e APP? Vamos ver isso. Nós vamos ver no próximo bloco, porque agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua o bate-papo com o zootecnista Lauriston Bertelli, diretor de pesquisas e desenvolvimento da Premix. É já que a gente volta. Estamos de volta com Ação Sustentável. No primeiro bloco do programa, a gente deixou em aberto uma questão aqui que provocou, né? É verdade que existe um bioma no Brasil. O Brasil tem 6 biomas para lembrar para você, mas um deles é proibido o corte, é proibida a intervenção. É mais ou menos verdade. Na verdade, o Brasil tem 6 biomas. Temos o Pampa lá no Rio Grande do Sul, né? Na metade para baixo do Rio Grande do Sul. Depois começa a Mata Atlântica, pega Santa Catarina, Paraná, São Paulo, sobe por todo o litoral brasileiro, vai um pouquinho ali para o Mato Grosso do Sul. Temos o Cerrado, uma grande mancha de cerrado no meio do país, Caatinga, Amazonas e o Pantanal. E esses biomas todos podem sim ter intervenção. É possível cortar vegetação nativa desde que você tenha suas APPs e suas reservas legais. Menos um bioma, que é a Mata Atlântica. Se você tem uma área rural dentro da Mata Atlântica, mesmo que você tenha toda a sua reserva legal e toda a sua APP, se sobrar Mata Atlântica, você não pode cortá-la. Existe uma lei de 2006, Lei 11.428, que fala que é impedida, é proibida a intervenção em Mata Atlântica em estágio médio ou avançado de regeneração. Então, o que você pode fazer com essa vegetação que sobrou, que você poderia usar teoricamente? Você pode cedê-la para quem não tem reserva legal, fazer um contrato de arrendamento, fazer a venda dessa mata, mas não pode cortá-la, ok? Se você que está assistindo a gente tem alguma dúvida, não sabe se aquilo que você anda ouvindo por aí é verdade, manda aqui pra gente. É só mandar no nosso WhatsApp, que é o 11 94258 9183, ou você pode entrar em contato direto com a nossa produção pelo telefone 11 3131 3719. Vamos agora ao Ideia Sustentável.
conhece o sistema agrosilvipastoril? Ele concentra na mesma área atividades agrícolas que se complementam e geram muitos benefícios aos produtores, como aumento de produtividade e bem-estar para os animais. Vamos ver na reportagem. A integração das atividades de plantio de árvores com criação de gado na mesma área, no mesmo espaço, traz aí muitas vantagens ao produtor rural. Prova disso é a quantidade de propriedades que estão adotando esse sistema em todas as regiões do estado. Exemplo encontrado aqui em Nova Itaberaba, no oeste catarinense. Plantação de eucalipto, pastagem com tifton e aveia sobressemeada e o resultado é bem-estar aos animais e bastante alimento disponível para a produção de leite. A dona Cleonice é quem nos mostra a propriedade e a mudança que ocorreu por aqui nos últimos anos. Foi em 2014 que a Epagre iniciou o projeto de implantação do sistema. As terras começaram a ganhar as divisões com piquetes e também as primeiras plantas de eucalipto. Então nós iniciamos aqui com um planejamento forrageiro, né? Primeiro a gente mediu todas as áreas, verificou as pastagens que tinha disponível, né? Fez recomendações de introdução de novas pastagens perenes de verão. Aí fez todo o mapeamento da área, o dimensionamento, né, dos piquetes, o tamanho de cada piquete de acordo com o rebanho atual e o rebanho pretendido. E depois de demarcados esses piquetes, a gente iniciou com o trabalho de introduzir a sombra e a água nos piquetes, né? Isso foi lá por volta do ano de 2014, 2015. A partir daí, a rotina de trabalho mudou. O manejo ficou mais prático e eficiente, menos trabalho ao agricultor e mais produtividade por metro quadrado. Não precisa ficar levando elas em volta durante o dia, né? Levar de uma área para outra, onde tem sombra, onde tem água. Ali elas têm água, elas têm a sombra e elas têm a pastagem. Então é tudo numa área só, até a mão de obra diminuiu, né? E esse sistema aqui melhorou bastante nas propriedades, melhorou bastante a mão de obra, né? Favoreceu para tudo. Bom, o sistema silvopastoril, em primeiro lugar, ele auxilia muito no manejo do agricultor, né? Então, as vacas tendo sombra e água disponível durante o dia, né? Durante o dia todo, evita esse trabalho de essa mudança das vacas para elas beberem água em outros locais. Então, elas tendo a água e tendo a sombra nesse espaço, né, elas vão se alimentar, vão beber água durante praticamente o dia todo, né, e vão evitar de promover concentração de animais em pequenos espaços, né, isso pode trazer algumas doenças e tudo mais, né. Além de que temos também uma vantagem secundária, que é o fato de aproveitar melhor a área também, produzindo madeira, no caso aqui o eucalipto, né, que ele pode ser utilizado para várias finalidades, né, para vara, para palanque, e após 15 anos por aí, ele pode ser utilizado também como madeira, né, agregando valor na área. A versatilidade do sistema silvopastoril é uma das razões para ele estar cada vez mais presente no dia a dia dos agricultores. Olha, é uma tecnologia sem contraindicação, né? Ela pode ser utilizada tanto por pequenos como médios e grandes produtores, né? E o custo de implantação é bastante baixo, né? Relativamente baixo, porque na verdade você introduzir um sistema de água e você introduzir plantas, árvores nos piquetes, o custo é muito pequeno se comparado a outras formas de manejar, né? A outras formas de você conseguir trazer conforto animal, como são esses sistemas mais integrados, né? Com os animais fechados, né? E para garantir a boa produtividade da área que integra pastagem e floresta, é importante estar atento às recomendações técnicas da Epagre. As pastagens que nós recomendamos no sistema silvopastoril basicamente são a tifton, a ermátria e a missioneira gigante, que são as pastagens que mais se adaptam com um leve sombreamento, né? A gente tem verificado que a sombra
É claro, ser bem dimensionado, respeitando um espaçamento de no mínimo 25 metros entre linhas, né? Então, respeitando essas variáveis, não existe uma interferência negativa da sombra sobre a pastagem, no caso principalmente dessas variedades que a gente recomenda, que são a missioneira gigante, a Tifton, a Ermatre. Então, essas seriam as principais pastagens. E elas podem ser também, sobre elas pode-se fazer a sobressemeadura de pastagens anuais de inverno, que casa muito bem esse consórcio. E a gente continua a nossa entrevista com o zootecnista Lauriston Bertelli, ele que é diretor de pesquisas e desenvolvimento da Premix. Lauriston, a gente parou num momento muito importante da conversa dizendo o seguinte, que muita gente leva em consideração o que o gado emite de gás do efeito estufa, e aqui, gente, vamos chamar a atenção, é metano, não é CO2, certo? E não coloca na conta o que a pastagem que esse gado consumiu tirou de gases do efeito estufa. Aí sim, tirou de CO2 porque está fazendo fotossíntese. Isso tudo é colocado no balanço para vocês chegarem a esse número de redução de emissão de gases? Veja bem, nós medimos a emissão pelo arroto, pela eruptação, e que a gente mede são os animais controle que não estão recebendo aditivo e medimos e comparamos com os que recebem. Em média, nós conseguimos reduzir em 18% a emissão diária de emissão de metano, né? Na mesma condição de pastejo de um animal não recebendo. Esse é um ponto. Tá? Outra mensuração que a gente faz é da população dessas metanogênicas. Nós medimos isso através de técnicas de biologia molecular e a redução chega a ser em torno de 60% na população desses micro-organismos. Nossa, é altíssima. Altíssima. E quando você tem essa população, sobra energia para integrar nutrientes e vão ser fontes de proteína e liberar energia para o boi. Então, por isso que aumenta a produtividade. Sim. Paralelo a esse projeto, nós temos um projeto que nós construímos uma modelagem onde nós podemos calcular também o sequestro de carbono pela pastagem. Essa modelagem já está pronta, ela foi construída com a minha equipe, inclusive eu tenho um colega que é o André Dáurea, ele construiu isso no pós-doc dele lá em Jabuticabal. Nós conseguimos mostrar que uma propriedade, quando nós tiramos ela de uma condição de sustentar um boi por hectare e levar para 2 animais por hectare, ela começa a sequestrar carbono, isso é uma positiva. O saldo é positivo disso? O saldo é positivo, mais que determinadas florestas. Então, esse é um dado que ninguém divulga. Não, é um dado revolucionário, eu diria. Agora, falando só da nutrição, a hora que eu somo o aumento de ganho de peso, no caso de bovinos de corte, que eu vou encurtar o ciclo dele, mais essa redução de 18% na emissão de metano, somando tudo, dá uma redução total de 30% na emissão de metano na vida desse animal até ele chegar ao abate. Então, isso é muito importante. Não, é muito significativo. A gente está falando aqui, na maioria, de gado de corte, por causa do encurtamento do ciclo, né, do ganho de peso. É possível também usar esse tipo de produto no gado de leite? Sim, é possível. Essa tecnologia ela é disponível para todas as espécies de grandes animais e pequenos ruminantes, né? Então, no caso do gado de leite, nós não falamos de ciclo. Sim. Nós vamos falar de redução entérica, que é dos 18%. Que ainda assim é significativa. Significativo. E um trabalho muito importante que nós fizemos, Samantha, é o seguinte: nós verificamos que esta tecnologia aumenta a resposta imunológica dos animais. Ao aumentar a resposta imunológica, nós fizemos uma pesquisa de tolerância a ectoparasita. O gado de leite,
usando essa tecnologia, em um ano praticamente de experimento, foi reduzido em 60% o uso de carrapaticida no mesmo rebanho. Nossa, olha um efeito que não era esperado pela experiência. Não era esperado, como melhorou a resposta imunológica, nós percebemos isso, isso fez parte até de uma tese de mestrado, que foi defendido agora no final de 2019. O dado estatístico é positivo, por isso até que a gente fala em entrega de bem-estar. Eu vou falar de, na hora que eu reduzo a aplicação de ectoparasitas, eu estou falando de bem-estar do animal, do ambiente, que eu estou jogando menos problema para o ambiente, né? E para o operador no dia a dia. Né? Isso não quer dizer que ele é um repelente, longe disso, mas ele vai permitir uma aplicação mais branda e mais eficaz dos carrapaticidas. Na verdade, não é uma questão de repelente, mas é uma questão do animal estar mais saudável e menos vulnerável a esse tipo de parasita, enfim, de qualquer outro mal, né? Agora eu vou na questão, eu vou na questão importante agora, vamos lá. Com relação a custo, isso acaba encarecendo muito o manejo desse gado para o pecuarista? Ele é significativo do ponto de vista dessa conta toda que a gente acaba fazendo? Por incrível que pareça, Samantha, não é. Porque esta tecnologia, ela é uma tecnologia nossa e nacional. Tá? A Premix é uma empresa nacional, né? 100% brasileira, né? Isso é importante que se diga. Para se ter uma ideia, a gente tem que falar na mesma moeda. Um investimento adicional com esta tecnologia num bovino de corte é como se você tivesse que reservar 8 gramas de peso vivo diário para pagar esse investimento adicional. O ganho adicional é de 100 a 150 gramas. Nossa, é muito positivo o saldo. Exato. E comparado com as tecnologias que tem muitas tecnologias de aditivos no mercado, ela é a mais acessível e de melhor benefício, né? Além dessa linha natural, ele é certificado pelo Instituto de Biodinâmica, né, o IBD, que é selo nacional e internacional. Então, pode ser aplicado para orgânicos, para naturais, para qualquer tipo de produção, né? Então, isso vai facilitando muito e dá um encontro do que o mercado quer, do alimento saudável, e da produção de carne e leite que gera a menor quantidade de resíduo possível no processo. Isso é um grande diferencial desta tecnologia. Não, é tudo que a gente esperava, né, de um mercado que hoje cada vez mais busca sustentabilidade em todos os seus elos da produção do agro, principalmente, que tem derrubado alguns mitos, eu digo sempre, quando surgiu a discussão de aquecimento global, mudanças climáticas, a pecuária realmente apareceu como uma grande vilã. Teve muita gente, a gente tem aí no próprio Netflix algumas séries que falam a respeito do mal que faz o gado para a terra, enfim. E quando foi se colocar isso em números e quando se aplica a tecnologia, a gente acabou percebendo que não era tão grave assim e que agora a gente tem novas tecnologias surgindo. Faz quanto tempo que a Premix está usando esse produto? Você tem ideia do número que já foi aplicado? A gente já pode ter isso como uma coisa certa, testada, atestada, certificada, tudo certinho? Eu posso chegar e comprar e usar? Claro, nós iniciamos as pesquisas no final dos anos 90, mais especificamente em 1998. O produto já vem sendo aplicado praticamente há 20 anos, mas nós temos algumas gerações dessa tecnologia. Nós, todo o tempo, nós estamos fazendo pesquisa, aprimorando a tecnologia para a eficácia. E nós temos já publicado em congressos internacionais, científicos, mais de 15 trabalhos de pesquisas com tese de mestrado e doutorado. É uma coisa consolidada. Só para você ter ideia, o ano passado foi apresentado um modelo
nós apresentamos um modelo de produção de bovinos a pasto, que nós chamamos de sustentável, com essa tecnologia, entre outras tecnologias também. Não, maravilha, é isso aí. Maior que nós ganhamos um prêmio como melhor trabalho apresentado. Ah, não foi só a apresentação, foi o prêmio. Um prêmio como melhor trabalho apresentado na linha de produção sustentável. Maravilha, né? Maravilha, Lauriston. Olha, muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. A Ação Sustentável está aí para isso, né? Para a gente mostrar de fato o que está acontecendo no agro e que mostra que dá para fazer com uma forma muito mais sustentável, né, de produção. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Vocês estão convidados a conhecer nosso centro de pesquisa aqui em Patrocínio Paulista, a hora que quiserem. Estamos aqui para apresentar para você como e onde nós fazemos parte dos nossos desenvolvimentos tecnológicos. Maravilha, muito obrigada. Bem, o Ação Sustentável fica por aqui com essa delícia de entrevista, né? Se você quiser rever o conteúdo desse programa, é só acessar a nossa página na internet, www.tvterraviva.com.br ou no aplicativo do canal, disponível no Google Play e também na Apple Store. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Ação Sustentável.